As águas frias do Mar Báltico estão calmas, cinzentas, aparentemente em silêncio, mas sob a superfície algo se move, devagar, calculado, quase imperceptível. O que parecia apenas uma variação nas correntes marítimas começa a se revelar nos radares suecos como uma assinatura acústica estranha, irregular, mas inconfundível. Um submarino russo. Os operadores do Centro Naval de Gotland, uma das ilhas mais estratégicas da Suécia, trocam olhares tensos. Nos monitores o eco metálico se repete, um padrão que não pertence a nenhum dos navios aliados registrados na região. O silêncio é quebrado quando o comandante ordena: Código Alfa 9, contato suspeito, alerte a Frota do Norte. Em poucos minutos, o que era uma simples leitura de sonar se transformou em uma operação militar em larga escala. A Suécia, agora membro oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte, se vê diante de um dilema histórico: encarar o intruso ou ignorar, e correr o risco de mostrar fraqueza. Mas o que ninguém esperava é que esse contato não fosse apenas um exercício de espionagem. Era o início de uma das maiores demonstrações de força no Báltico desde o fim da Guerra Fria. O submarino detectado é identificado como B-585 Vladikavkaz, da classe Kilo melhorada, uma das embarcações mais temidas da frota russa. Apelidado de buraco negro pelos sonares da Organização do Tratado do Atlântico Norte, esse tipo de submarino é projetado para ser praticamente invisível. Seu ruído subaquático é tão baixo que por anos ele foi considerado impossível de rastrear. Mas algo estava errado. A assinatura acústica captada pelos suecos era irregular. O padrão sonoro mostrava ruído excessivo nos sistemas de propulsão, como se as turbinas estivessem com falhas. E pior, ele estava subindo, não submerso, mas se aproximando lentamente da superfície, dentro de uma zona marítima sensível a apenas 40 milhas da costa sueca. Por protocolo, a Suécia aciona imediatamente o Comando Marítimo da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Bruxelas, que confirma: nenhuma nave russa estava autorizada a operar naquela rota. Ou seja, o submarino havia invadido águas de vigilância controladas pela Aliança. O incidente poderia ser acidental, ou uma provocação calculada. Mas para os suecos não havia espaço para dúvidas. Em minutos, duas corvetas Visby, navios de guerra stealth feitos com cascos de fibra de carbono, deixam o porto de Karlskrona. Ao mesmo tempo, caças JS-39 Gripen decolam em alerta máximo, cruzando o céu cinzento do norte da Europa. Enquanto o submarino russo se move lentamente, lembranças antigas começam a ressurgir na memória coletiva sueca. Em 1981, um incidente quase idêntico havia acontecido. Um submarino soviético, o U-377, encalhou dentro das águas suecas, carregando supostamente ogivas nucleares. Durante 10 longos dias, a Suécia não pôde fazer nada além de protestar diplomaticamente. Foi uma humilhação nacional. Agora, mais de 4 décadas depois, a história parecia se repetir, mas em um contexto completamente diferente. Desta vez, a Suécia não estava sozinha. Ela era parte integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com acesso direto à rede de defesa mais poderosa do planeta. No quartel-general em Estocolmo, os generais suecos sabiam que este seria o teste definitivo. Desde que a Suécia abandonou sua neutralidade e ingressou na aliança, Moscou vinha prometendo respostas assimétricas a qualquer movimentação militar no Báltico. E agora parecia que a promessa havia se materializado. O Vladikavkaz não era apenas uma embarcação perdida, era um símbolo da persistência russa. Um lembrete de que, mesmo enfraquecida, Moscou ainda desafiava os limites da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Às 10 horas e 42 minutos, horário local, o radar da Marinha Sueca confirma: o submarino russo havia emergido. Sua escotilha está parcialmente aberta, liberando fumaça densa. As imagens térmicas captadas pelos Gripen mostram uma falha evidente nos sistemas de refrigeração. O navio parece danificado, talvez por dentro, mas isso não importa. Para a Suécia, o simples fato de ele estar ali já é uma violação grave. A corveta HMS aproxima-se lentamente, mantendo uma distância estratégica de 3 milhas. A bordo, o comandante Erik Sundqvist observa pelo binóculo a sombra metálica no horizonte. Ele sabe que um único erro pode desencadear algo imprevisível. De repente, o rádio chia. Objeto não identificado transmitindo sinal de emergência em russo. O operador traduz rapidamente: pane nos sistemas elétricos, solicitando assistência técnica. A tripulação sueca troca olhares. Seria uma armadilha? Ou a Rússia realmente havia perdido o controle do seu submarino? Enquanto o debate ocorre no convés, a resposta da Organização do Tratado do Atlântico Norte é clara: nenhum contato direto, nenhuma aproximação, operação de contenção e observação ativa.
A palavra de ordem é controle total. O mundo inteiro, inclusive Moscou, estava prestes a assistir à resposta sueca. Poucas horas depois, o que era uma operação local se transforma em uma missão multinacional. Navios britânicos e holandeses se unem à frota sueca. Satélites americanos redirecionam órbitas para monitorar o submarino. E a Alemanha coloca drones marítimos autônomos em patrulha silenciosa nas rotas de fuga. O nome da missão: Guardiã do Báltico. Seu objetivo: impedir que qualquer navio russo em situação de emergência ou provocação atravesse águas da Organização do Tratado do Atlântico Norte sem supervisão direta. Enquanto Vladikavkaz é rebocado lentamente por um navio russo de apoio, a cena se transforma em um desfile militar, não da Rússia, mas da própria Organização do Tratado do Atlântico Norte. Corvetas, fragatas, helicópteros e drones formam um corredor naval ao redor do submarino avariado, e acima deles, os caças Gripen voam em formação, vigiando cada movimento. A mensagem era clara: o Báltico agora pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte, e pela primeira vez Moscou não tinha resposta. Na manhã seguinte, o porta-voz do Kremlin aparece na televisão estatal russa. Com o tom habitual de confiança, ele afirma que a Organização do Tratado do Atlântico Norte estava realizando um exercício de rotina, e que qualquer aproximação da OTAN seria considerada provocação hostil. Mas ninguém acreditou. Jornais europeus publicaram fotos em alta resolução mostrando o estado do submarino, coberto de ferrugem, exalando fumaça e sendo rebocado. Os sensores térmicos mostravam falhas severas nos motores diesel e danos nos painéis laterais. Analistas militares do Instituto Norueguês de Defesa concluíram que o submarino havia sofrido uma explosão interna no compartimento de combustível, similar ao que já havia ocorrido com outras embarcações da mesma classe. E se isso fosse verdade, o incidente revelava algo muito mais grave: a degradação acelerada da frota submarina russa. Enquanto a narrativa russa tentava transformar o fiasco em manobra planejada, a realidade falava mais alto, e as câmeras da Organização do Tratado do Atlântico Norte mostravam tudo. O que parecia apenas mais uma movimentação de rotina acabou se transformando em um dos episódios mais simbólicos da nova era militar do norte da Europa. O que começou como um simples deslocamento naval russo se tornou uma operação internacional, onde cada país da Organização do Tratado do Atlântico Norte atuou como uma peça de xadrez perfeitamente sincronizada, e a Rússia bem era o rei encurralado. Mas antes de entender como o incidente do submarino mudou completamente a percepção de poder no Báltico, precisamos voltar alguns dias. Dia 10 de outubro de 2025. No porto de Severomorsk, no extremo norte russo, um submarino da classe Kilo, o B-806 Dimitrov, se preparava para uma missão de patrulha rutinária. Pelo menos era o que o Kremlin afirmava. Seu destino oficial, o Mar de Barents. Mas dados de tráfego marítimo, captados por satélites noruegueses, mostravam uma rota completamente diferente. O Dimitrov estava navegando rumo ao sul, porque um submarino diesel-elétrico projetado para operar discretamente nas águas geladas do Ártico estaria se dirigindo à região da Escandinávia. Analistas acreditam que a Rússia tentava realizar uma demonstração de força silenciosa, uma mensagem: mesmo cercados, ainda estamos aqui. Mas algo deu errado, de novo. Por volta das 4h17 da manhã, sensores hidroacústicos suecos, parte da rede SUSS, detectaram uma anomalia, um ruído irregular de cavitação, típico de um submarino com hélice danificada. Minutos depois, a central de comando naval sueca recebeu outro sinal, dessa vez vindo de um avião de patrulha norueguês. P-8 Poseidon, o mesmo padrão acústico. O Dimitrov estava lá, e pior, parecia ter perdido o controle de profundidade. Imediatamente a Suécia elevou seu nível de prontidão naval. Corvetas Visby, caças Gripen e até o destroyer dinamarquês Absalon foram colocados em alerta. O Mar Báltico em poucas horas virou um tabuleiro de guerra. Às 9h22, um drone naval autônomo sueco, modelo Sea Wasp Mk2, conseguiu imagens aproximadas. O submarino russo estava emergindo parcialmente, inclinado, soltando uma densa fumaça negra. Parecia à deriva. Pouco depois foi identificado um navio russo de apoio se aproximando, o SB-406 Alagés, especializado em resgate e salvamento. Mas o detalhe que mais chamou atenção veio das imagens de satélite. O Alagés não trazia bandeira de resgate, mas sim equipamentos de coleta, contêineres metálicos, sensores e o que parecia ser um sistema de comunicação de longo alcance. Para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso soava como uma tentativa desesperada de ocultar algo a bordo do Dimitrov. E aí o jogo virou.
No mesmo dia, a Suécia ativou uma missão conjunta com a Finlândia, codinome Baltic Guardian. O objetivo: monitorar, documentar e, se possível, interceptar o comboio russo antes que ele alcançasse águas neutras. À frente da operação estava o almirante sueco Lars Nyström, um veterano conhecido por seu pragmatismo frio. Ele sabia o que esse momento representava. Era a chance de ouro para demonstrar que a nova organização do Tratado do Atlântico Norte do Norte, com Suécia e Finlândia integradas, não era apenas um símbolo político, mas uma força naval real, coordenada e implacável. A estratégia foi simples, porém precisa. Enquanto as corvetas Visby se aproximavam silenciosamente, caças Gripen e assumiam o controle do espaço aéreo. O radar de vigilância Giraffe AMB foi posicionado na ilha de Gotland, criando uma bolha de rastreamento contínuo de 600 quilômetros. A organização do Tratado do Atlântico Norte estava vendo tudo. Curiosamente, durante toda a operação, o Kremlin permaneceu calado. Nenhum comunicado oficial, nenhuma confirmação. Os canais de comunicação de emergência, normalmente usados entre Moscou e Estocolmo, ficaram em silêncio absoluto. Era como se o próprio Kremlin não soubesse o que estava acontecendo, ou pior, não quisesse admitir. Internamente, fontes indicaram que o Dimitrov havia sofrido um colapso em seu sistema elétrico principal, após uma falha de isolamento térmico. O problema teria causado superaquecimento nas baterias e risco de explosão, exatamente como aconteceu com o Novorossiysk semanas antes. 2 submarinos da mesma classe falhando quase no mesmo mês. Coincidência? Pouco provável. Na manhã do dia 12 de outubro, a situação se agravou. O Dimitrov já não conseguia manter a propulsão. O navio de resgate Alagés iniciou o reboque, lentamente puxando o submarino em direção ao estreito de Kattegat, fronteira entre Dinamarca e Suécia. Mas a Suécia estava esperando. 2 corvetas Visby, HMS Nyköping e HMS Karlstad, surgiram como sombras no radar russo. Com sistemas stealth, se aproximaram a menos de 4 milhas náuticas, o suficiente para filmar e transmitir imagens em alta definição diretamente para Bruxelas e Washington. A organização do Tratado do Atlântico Norte inteira observava. E aí veio a resposta que ninguém esperava. Em vez de intimidar, a Suécia anunciou publicamente a operação. Estamos monitorando o reboque de um submarino russo avariado. Situação sob controle. A mensagem, embora diplomática, soou como um soco em Moscou. O mundo inteiro agora sabia. O comboio seguiu por mais de 5.000 quilômetros, vigiado a cada metro. Navios dinamarqueses, britânicos, alemães e até poloneses se revezaram na escolta, cada país coletando dados, registrando imagens e, principalmente, captando assinaturas acústicas. O que antes era segredo de Estado russo estava, naquele momento, sendo arquivado em servidores da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era como se o próprio Kremlin estivesse entregando seus segredos, de bandeja. Quando o comboio finalmente cruzou o estreito de Kattegat, o espetáculo estava completo. Helicópteros NH-90 sobrevoavam o submarino, drones subaquáticos registravam a quilha, e as corvetas suecas formavam uma escolta cerimonial. O Dimitrov, coberto de ferrugem, soltava fumaça e água salgada, arrastado lentamente, um gigante vencido. A imprensa sueca chamou o momento de o funeral submerso da frota russa. O mundo assistia, e Putin, mais uma vez, nada podia fazer. Mas havia algo muito mais profundo por trás desse espetáculo. A organização do Tratado do Atlântico Norte, em silêncio, enviava uma mensagem clara. O Báltico é nosso, o Norte é nosso, e nós estamos unidos. A Suécia, recém-integrada à aliança, mostrou que não apenas faz parte do jogo, ela agora dita o ritmo dele. Enquanto isso, a Rússia assistia impotente ao colapso de um de seus maiores símbolos navais. A entrada da Suécia e da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte transformou completamente o tabuleiro geopolítico. O Mar Báltico, antes um corredor vulnerável para Moscou, se tornou um lago controlado pela aliança. Cada radar, cada sonar, cada satélite, todos sincronizados. A Rússia, por sua vez, se viu encurralada. São Petersburgo e Kaliningrado, suas 2 portas para o oeste, agora cercadas por inimigos. E seus submarinos, antes conhecidos como buracos negros do oceano, agora não passam de sombras rastreáveis. A organização do Tratado do Atlântico Norte chamou essa operação de rotina. Mas o que antes seria impensável, caças e corvetas cercando um submarino russo em plena luz do dia, virou o novo normal. Um lembrete diário de que a era de supremacia naval russa terminou. E aqui está o ponto mais simbólico de todos. Durante o reboque, sensores suecos registraram um padrão acústico incomum vindo do Dimitrov.
Analistas concluíram que o submarino havia sofrido microexplosões internas em seu sistema de propulsão. Ou seja, mesmo rebocado, ele continuava falhando. O símbolo da força russa literalmente se despedaçando em tempo real. 3 dias depois, durante uma coletiva em Bruxelas, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, fez referência direta ao incidente. Com um leve sorriso disse: 2 submarinos russos cruzaram metade da Europa, não por força, mas por corda. O Báltico fala uma nova língua, e não é russo. A sala riu. Os jornais do mundo repetiram a frase. O episódio virou meme, manchete e símbolo de uma virada histórica. O que era para ser uma operação secreta de demonstração russa acabou se tornando um retrato do colapso de sua frota e do fortalecimento irreversível da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Hoje, os dados coletados durante a Operação Guardião do Báltico estão sendo usados em centros de pesquisa acústica da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com eles, os sistemas de detecção e rastreamento foram atualizados, tornando qualquer submarino da classe Kilo, ou suas variantes modernizadas, muito mais fáceis de localizar. A vantagem russa desapareceu, e enquanto o Dmitrov é desmontado para inspeção em um estaleiro próximo de São Petersburgo, engenheiros suecos e americanos analisam os registros da travessia, aperfeiçoando contramedidas, calibrando sensores e consolidando o domínio total sobre o norte da Europa. Putin tentou mostrar poder, acabou expondo fraqueza. O que aconteceu no Mar Báltico em outubro de 2025 não foi apenas um incidente naval, foi o símbolo da virada de uma era. A era em que a Rússia comandava o medo acabou. Agora quem dita as regras são as nações que se uniram contra ela, unidas, coordenadas e vigilantes. E talvez essa seja a verdadeira ironia da história. A Rússia, que tanto temia ser cercada, acabou construindo o próprio cerco. Agora eu te pergunto, você acha que o Kremlin ainda tem força para reagir? Ou esse foi o ponto sem retorno da Marinha Russa? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra silenciosa que está moldando o futuro da geopolítica mundial.